Beleza, vamos dar continuidade com nossas aulas de zoologia. Nós já estudamos introdução aos animais, aquela aula que mostrava as relações evolutivas entre os organismos, o aparecimento desde o grupo de protozoários coloniais. Aí vimos o filo Porífera na aula anterior e hoje daremos continuidade com o filo Cnidaria. Alguns pontos são bem importantes que você lembre da aula anterior, e uma dica que eu normalmente passo para o aluno é a seguinte: aquele grupo animal que você está estudando, é interessante para ficar fácil a sua compreensão, que você relacione com o grupo anterior, com o grupo que antecede, naturalmente, e o grupo que sucede. Então, preste bem atenção. Quem é que vem antes dos cnidários? São os poríferos. Porífero não tinha tecido. E por que porífero não tinha tecido? Vocês lembram? Porque o animal, em sua fase embrionária, estacionava na fase de blástula. De agora em diante, os cnidários ganharam a gastrulação. E a gastrulação, que é a ação de formar a gástrula, resulta na formação de folhetos embrionários. Surgem aí 2 tecidos embrionários. Logo, os cnidários são animais diblásticos. Então vamos pontuando aqui algumas características e eu vou fazer aquele resumo no quadro para vocês. Então o que é que a gente vai observar? São animais diblásticos que apresentam um plano de simetria radial. Lembram que no porífero, ou melhor, nos poríferos, em sua grande maioria, eles eram caracterizados como animais assimétricos com relação à sua forma, ao seu plano de estudo anatômico. Cnidários são animais com simetria radial. Diblásticos com simetria radial. Lembra que os poríferos eram pólipos com a fase fixa, séssil. Beleza? Já aqui nós vamos encontrar um passo evolutivo. Nós vamos encontrar naturalmente pólipos. Mas além de pólipos, nós vamos encontrar também uma fase de vida livre, medusoide. Isso naturalmente é um fator positivo dentro do ponto de vista evolutivo. O organismo já ganha movimentos e a probabilidade de encontrar alimento, naturalmente, de maneira aleatória, ele vai estar nadando. Esses animais, devido à precariedade ainda dos sistemas, ele não conseguiu desenvolver um sistema nervoso bem definido. Mas entraremos em breve nesse aspecto. Então, percebam que são animais diblásticos, com simetria radial, apresentam fase de pólipo, mas ganharam a fase medusoide, que dá movimentos ao grupo. São predominantemente marinhos. Isso não exclui aquelas espécies dulcícolas. Beleza? Lembrem que uma das dicas era: vamos entrar na análise dos sistemas. Poríferos não tinham sistemas. Naturalmente, se eles não desenvolveram tecidos, eles não terão órgãos. Não tem órgãos, não tem sistemas. Os cnidários têm 2 tecidos. E o que é que ele apresentará do ponto de vista de sistemas? Ele tem um sistema digestório incompleto, ele tem uma abertura que leva até o interior, uma cavidade, uma gastrocele, uma cavidade onde o alimento será digerido, e nós teremos aí um sistema digestório incompleto, com digestão extra e intracelular. Aquilo que não foi digerido, que não é mais útil, vai ser eliminado pelo mesmo local por onde o alimento entrou, caracterizando assim um sistema digestório incompleto. Então nós temos um sistema digestório incompleto, sistema respiratório ainda é ausente, circulatório é ausente, a respiração ocorre por difusão, a excreção ocorre por difusão, também não tem um sistema excretor. Esses organismos fazem naturalmente esse processo que vai tornar a respiração, que é essencial para o grupo, rápida. Então ele não tem sistema respiratório, não tem circulatório, não tem excretor. O que é que esse organismo desenvolveu além de um sistema digestório incompleto? Ele desenvolve um sistema nervoso de maneira difusa. Aparece uma rede nervosa nesse grupo que vai conduzir impulsos de maneira simultânea para todas as células. E nós vamos observar tudo isso. Mas antes de avançarmos, vamos colocando aqui no quadro esses aspectos.
são animais diblásticos. Com simetria pentarradial. Predominantemente marinhos, com fase de pólipo e medusa. E agora nós vamos entrar nos sistemas. Dentro dos sistemas, quais nós temos? Digestório incompleto. Quais eram ausentes? Lembram? Não tem sistema respiratório, circulatório e excretor. E o sistema nervoso que aparece é um sistema nervoso difuso. Para a gente analisar cada um desses pontos, eu vou trazer aqui para vocês a ideia de um pólipo, de um quinidário, tá? Paralelamente vamos relacionar com a fase medusoide, tá? Sequencialmente. Vamos iniciar com a análise de um pólipo para que possamos perceber aí os principais tipos de células que aparecem nesse organismo. Dá uma olhada só. Então, vê bem, eu vou trazer aqui um exemplo de um pólipo. O pólipo, via de regra, apresenta aquela fase sessile. Vê só. Nesse grupo dos quinidários, nós vamos encontrar corais, águas-vivas, caravelas, né? Se você já se acidentou com uma caravela, uma água-viva, se deve lembrar como é uma situação incômoda, beleza? E vamos entender por quê, de que maneira isso aqui acontece. Então dá uma olhada. Eu tenho aqui uma fase polipoide. Esse organismo ele vai ter um tecido de revestimento externo, agora aqui é efetivamente um tecido, visto que esses animais têm ectoderme e endoderme, dois folhetos embrionários. E essas células da ectoderme e da endoderme irão se diferenciar. Então, externamente, quais são as células que nós vamos encontrar no revestimento epidérmico? Gente, esses organismos, eles apresentam células que vão envolver externamente, que estarão relacionadas à contração, movimentação. Como eles ainda não apresentam células musculares, visto que as células musculares têm origem mesodérmica, eles têm células chamadas células mioepiteliais epidérmicas. Olha só, essas células mioepiteliais, epitélio da ideia de revestimento, mio da ideia de músculo,
Como eu disse, ainda não é músculo, mas são células que conseguem contrair e estarão relacionadas à movimentação desse organismo. Então nós vamos encontrar em seu revestimento externo células mioepiteliais epidérmicas, células sensoriais, estarão relacionadas a captar estímulos do meio, células intersticiais. Essas células intersticiais, elas terão um papel semelhante àquelas células totipotentes que nós estudamos lá no grupo dos poríferos. Lembram? Vimos aquelas células que elas eram capazes de se transformar em qualquer tipo celular. Qualquer dúvida, rever aquela aula lá atrás, beleza? Olha só. Teremos células glandulares secretoras na superfície externa. E se você puser a mão nesses tentáculos desse organismo, você vai perceber, você vai sentir aquela reação urticante, que normalmente o pessoal chama de queimadura, tá? O quinidócito é a célula que realiza essa atividade. O quinidócito é uma célula como outra, que vai ter uma organela, um organoide diferenciado, chamado de nematocisto. Nós vamos observar isso nas imagens. Dentro desse nematocisto tem um filamento com uma substância tóxica, urticante. Ao entrar em contato, você dispara essa estrutura e ela libera essa substância urticante, tóxica, na sua pele, causando essa reação semelhante a uma queimadura. Essa célula é o quinidócito. Quinidócito ou quinidoblasto. Ok? Então temos aí, ó, externamente, células mioepiteliais relacionadas à movimentação, células sensoriais que vão captar estímulos do meio, células intersticiais, que são células totipotentes, com a capacidade de se transformar em qualquer tipo celular, células secretoras, são as células glandulares, e células de defesa, que são os quinidoblastos. Tudo isso na parte externa do organismo, e os quinidoblastos com a maior concentração naturalmente nos tentáculos. Vamos observar que haverá uma cavidade, a gastrocele, beleza? Gastrocele é uma cavidade digestória. Entre o revestimento externo e o revestimento interno, nós temos aí um tecido, uma substância, na verdade, gelatinosa, que é a mesogleia, beleza? Nessa mesogleia nós vamos encontrar o sistema nervoso difuso, beleza? E no revestimento interno, nós vamos encontrar, o que a gente vai achar aí? Algumas células que já estão ali, semelhantes, bem parecidas. Aqui eu tenho no revestimento externo células mioepiteliais epidérmicas. Aqui nós vamos encontrar na parte interna, aqui ó, nessa cavidade onde ocorre a digestão, células mioepiteliais digestivas. Células mioepiteliais digestivas, beleza? Além das células mioepiteliais digestivas, vamos encontrar também células sensoriais, semelhante ao que temos no revestimento externo. Vamos encontrar células também intersticiais, ok? Células intersticiais. E além das células intersticiais, nós vamos encontrar ainda células glandulares, uma vez que aqui no interior
ocorre o processo de digestão. Então, células glandulares também. E aí, para fazermos uma relação funcional, por exemplo, aqui, ó, um peixe entra em contato com os tentáculos. Os cnidoblastos liberam a substância urticante, paralisam a presa, o animal é conduzido até a cavidade digestória, começa uma digestão dentro dessa cavidade, que é uma digestão extracelular, e no interior das células a digestão será concluída, caracterizando assim uma digestão intracelular. Então teremos aí uma digestão extracelular, depois uma digestão intracelular, típica desses organismos. Estímulos são captados e conduzidos para todas as células. Por exemplo, se você tem uma água viva, diz que fazer sequencialmente a relação com a água viva, se você tem uma água viva e você toca em qualquer local da cúpula, ela terá um movimento só. Por quê? Porque aquele estímulo que você aplicou, captado por células sensoriais, serão conduzidos para todas as células do corpo do organismo, caracterizando assim um sistema nervoso difuso relacionado a um plano de simetria radial, típico desses organismos. Nós vamos perceber no próximo grupo, eu sempre peço que você relacione o grupo que está sendo estudado com o grupo que sucede, nós vamos observar uma evolução na simetria e, consequentemente, uma evolução no sistema nervoso. Então, gente, nós temos aqui uma síntese de maneira precisa, detalhada, de alguns aspectos relacionados aos cnidários. Eu gostaria que vocês marcassem esses pontos. Vamos continuar analisando ainda, presta bem atenção. O nosso próximo passo é perceber a classificação. Nós estamos no filo cnidária. Reino filo, filo classe. Então o reino cnidária apresenta classes. Vamos a elas. O filo cnidária, ele vai ter... Lembra que teve a mesma ideia de classificar lá nos poríferos. O filo porífero tinha Calcare, Desmosponge, Hexactinelide. Aqui, para o filo cnidária, nós vamos encontrar classes. Quais são as classes de cnidários? Os cnidários, como eu disse, eles podem apresentar fase de pólipo e medusa. E de acordo com a presença de fase polipóide ou medusoide, e medusoide em alguns casos, e a sua durabilidade, nós vamos observar a classificação. Por exemplo, no grupo, na classe Hydrozoa, a hidra é um animal que tem apenas fase polipóide. Mas vamos encontrar alguns que também têm fase, além de pólipo, medusa. De certa forma, nós vamos encontrar um predomínio aí de fase polipóide. Quando eu digo predomínio de fase polipóide, eu estou sugerindo que tem medusa. Só que a medusa em uma fase mais passageira, mais efêmera. Já para as hidras, que estão dentro do grupo Hydrozoa, as hidras em especial, nós temos apenas pólipos. Beleza? Então, predomínio, de uma maneira geral, na classe, da fase polipóide. Sifozoa e Cubozoa, predomínio da fase medusoide. Vê bem. Para Hydrozoa, predomínio de pólipos. Para Sifozoa, predomínio de medusas. A Sifozoa, ela apresenta essa classe medusas maiores. Tem medusas que os tentáculos podem atingir 40 metros. Gigantes, enormes. Já o Anthozoa, nós vamos encontrar aí apenas pólipos. Simplesmente pólipos. Hydrozoa, predominantemente pólipos. Sifozoa, predomínio de medusas. Medusas de grande porte até. E a Cubozoa, medusas pequenas.
A sua cúpula lembra a cuba de um sino, por isso o nome cubozoa. Já o Anthozoa, gente, tem uma atenção especial para essa classe, exclusivamente pólipos. E tem um ponto muito importante aqui. Apenas pólipos, e eu quero que vocês fiquem bem atentos para uma relação. Se você pegar uma hidra, que está na classe hidrozoa, na hidra só tem pólipo, beleza? Mas outros grupos pertencentes a essa classe também podem não ter medusas. A hidra especificamente, você vai perceber que ela tem uma coloração esverdeada. Essa coloração esverdeada apresentada pela hidra está relacionada às algas verdes que vivem no interior delas, numa relação de endossimbiose chamada zooclorela. Vê só. Zooclorela é uma relação entre algas, clorela, e o animal, que é um hidrozoário, na hidra, beleza? Vê bem. Então, hidras têm essa cor por conta das algas que dão esse aspecto a elas. Já o Anthozoa, que são os corais verdadeiros, você vai perceber que uma das coisas que chamam a atenção nos corais é o colorido que eles exibem. E esse colorido que exibem se dá devido às algas que vivem em seu interior também, numa relação de endossimbiose. Só que essa relação aqui, zooclorela, algas verdes. A zooxanthella tem uma cor que vai amarelo, laranja, vermelho. Como esse grupo aqui, Anthozoa, só tem pólipos e formam os corais verdadeiros, com o aumento da temperatura global, a quantidade de oxigênio disponível na água ela vai reduzindo. E essa redução do oxigênio leva à morte das algas que estão em relação com esses animais que dão cor a ele e ainda produzem alimento. É uma relação de ajuda mútua, onde eles produzem alimento e têm abrigo. Com a morte das algas, mesmo esses animais sendo carnívoros, eles ainda têm esse auxílio dessas algas, eles sofrem com isso. Isso leva à morte dos corais, o branqueamento, o clareamento dos corais e, consequentemente, morte. Beleza? Então fica de olho nessas relações, eu trouxe também isso em imagens para que vocês possam visualizar todos esses pontos. E aí, gente, para chegarmos aí no último aspecto, que é o aspecto reprodução. Cnidários poderão apresentar tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, nós vamos encontrar o brotamento, tá, que vai formar organismos iguais. Brotos são formados a organismos pré-existentes. Uma reprodução sexuada com formação de gametas, naturalmente, e a fecundação. E nós vamos encontrar em algumas espécies tanto uma fase de vida assexuada, com reprodução assexuada, e outra fase com reprodução sexuada no mesmo ciclo de vida, que nós vamos chamar aqui de metagênese ou alternância de gerações. Então, gente, olho na tela, vamos às nossas imagens para fazermos uma síntese e percebermos todos esses pontos. Zoologia, filocnidária, águas vivas e corais, os representantes. Nós temos aí, ó, formam dois tecidos, são animais diblásticos, apresentam simetria radial, podem ser sésseis ou de vida livre, associa o céssio ao pólipo e a vida livre às medusas. E aí temos morfologia polipoide, pólipos, ou medusoides, medusas. Aquáticos, predominantemente marinhos, tudo que a gente viu aqui, ó. Essa síntese é muito importante. São animais carnívoros, como eu havia mencionado, apresentam um sistema digestório incompleto, com digestão extra e intracelular. Como não tem um sistema respiratório, a respiração se dá por difusão, não apresentam um sistema circulatório, também não tem sistema excretor, sendo por difusão. E o seu sistema nervoso é difuso. Células, tipos de células, tá? Tecidos e tipos de células. A epiderme, o revestimento externo, como eu disse, tem células mioepiteliais epidérmicas. Células intersticiais, são as totipotentes. Células sensoriais captam estímulos. Células glandulares secretam. Cnidoblastos, em destaque, células que fazem a defesa do organismo e captura de presas. Temos aí, ó, o cnidoblasto em detalhe. O cnidocílio é o ponto de estímulo quando você se acidenta com um organismo, uma célula como essa, em contato com um organismo desse,
Você toca no quinidrocílio, ele abre esse opérculo e esse filamento urticante ele everte, ele sai, descarregando aí um líquido tóxico que causa essa sensação de queimadura na pele. No revestimento interno, que é a gastroderme, que envolve a gastrocele, que é a cavidade, nós temos as células mioepiteliais digestivas, glandulares, secretoras, sensoriais, captar estímulos internos, intersticiais, que são totipotentes. Temos aí, olha, o exemplo, destaque com as células aí, a célula muscular digestiva, o cnidoblasto, as células nervosas na mesogleia, as células intersticiais, sensoriais. Gente, você pode dar aquela paradinha no slide, fazer uma análise aí com muita calma, beleza? Isso vai te ajudar significativamente para você relacionar com os pontos anteriores. Olha aí, o pólipo que eu desenho aqui está bem melhor. Na imagem, brincadeira, olha só. Então nós temos aí, ó, cavidade gastrovascular, os tentáculos, a boca, local de abertura, olha a mesogleia, epiderme, gastroderme, relacionando o que eu falei aí, o pólipo com a medusa, perceba a correlação aí quanto à distribuição dos tecidos. E o sistema nervoso aí, ó, essa rede em azul, uma rede nervosa, que mostra aí a relação entre os neurônios, não tem cabeça, não tem o processo de cefalização, típico de outros organismos que vamos estudar mais adiante, beleza? E aí, ó, classificação e relações evolutivas nos quinidários. Então nós temos aí, ó, classificação nas relações evolutivas. O filo quinidário é subdividido em 4 classes: hidrozoa, cifozoa, antozoa e cubozoa. Ó, só para exercitar: hidrozoa, predomínio de pólipo; cifozoa, predomínio de medusa; antozoa, exclusivamente pólipos, corais verdadeiros, tá? E cubozoa, medusas. Gente, qual é a relação ecológica no hidrozoa, no hidrozoário? Nós temos a zooclorela, algas verdes associadas a esses organismos, onde predominam pólipos. Já no antozoa, nós temos a zooxanthella, que são algas pirrofíceas, gente. Algas como aquelas que causam o fenômeno da maré vermelha, dinoflagelados, beleza? E aí, ó, cubozoa, predomínio de medusas; antozoa, exclusivamente pólipos. Olha lá, hidrozoários, ó, a cor verde da hidra que você está vendo na imagem se dá pelas algas clorofíceas que habitam o seu interior. Aí temos como exemplos a hidra, a albélia. Ó, no pólipo você vai encontrar diferenças nas estruturas polipoides. Você vai encontrar no pólipo um gastrozoide e um gonozoide. O que é isso? Gastrozoide é uma fase do pólipo relacionada à alimentação, gastro. Gonozoide, a reprodução, beleza? Dá uma ideia de gônadas. E a fisária pelágica, ó, a colônia de pólipos flutuantes, é a caravela, ok? Cifozoário, olha aí, gente, que imagem bonita aí no cifozoário. A Cineacapilata, predomínio da fase medusoide, como eu disse para vocês. E aí temos os cubozoários, ó, a cubazinha parece a cuba de um sino. Temos aí, ó, o Quiropsalmus quadrumanus, tá? Quadrumanus, beleza? Predomínio da fase medusoide. E temos aí o antozoa, exclusivamente fase polipoide, e esse colorido aí muito bonito, relacionado à relação de zooxanthella. Olha aí, relação de zooxanthella, olha do lado esquerdo, o colorido aí de um coral verdadeiro formado por pólipos de antozoários. E a zooclorela, ó, a hidra, imagem que a gente já viu aí. E olha o detalhe, a hidra fazendo um brotamento aí, que é uma reprodução assexuada. Olha a reprodução aí, gente. Temos uma hidra do lado esquerdo e ela vai, ó, vamos nos direcionando para o lado direito da imagem. Aí eu tenho aí a formação de uma nova hidra, um broto, que vai se desprender, dando origem a um novo pólipo. Nós temos aqui a reprodução apenas sexuada, analisando da esquerda para a direita. A hidra produz o espermatozoide, libera na água, ele entra em contato com a parede da hidra fêmea, haverá a fecundação, formação do óvulo, desenvolvimento embrionário, liberação aí, ó, em estado de gástrula, e aí o organismo vai se desenvolver fixando-se ao substrato. Temos aí uma reprodução sexuada. E temos nesse caso aqui a reprodução, ó, por alternância de gerações. Observe da esquerda para a direita, medusas adultas se reproduzem sexuadamente, liberam uma larva, caracterizando, ó,
a reprodução sexuada com desenvolvimento indireto. A larva vai se desenvolver, fixar no substrato. Lá na direita nós temos o pólipo fixo no substrato e de cada pólipo vai se desprender uma nova medusa. Quando eu tenho do pólipo das éfiras a saída de medusas, nós temos um processo chamado estrobilização, que caracteriza uma reprodução assexuada, ou seja, a partir de um pólipo eu posso formar várias medusas. Reprodução por alternância de gerações entre fase assexuada e sexuada, polipoide e medusoide. Gente, com isso nós finalizamos a nossa aula de cnidários, daremos sequência com platelmintos. Espero que tenha ficado bem fácil para você e até a nossa próxima aula.